Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 4 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo pelo país e também tem a previsão do tempo. No caso de São Paulo, prepare o casaco e o guarda-chuva antes de sair para o trabalho. Fique com a gente. Eu começo essa edição falando do aumento da intolerância religiosa que assusta. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade. O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. 3 foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas. O pai de santo comenta o caso com tristeza. O ser humano tem que botar um pouco Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, umbandista, judeu, ateu, entendeu? Evangélico, entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só. Muitas pessoas usaram as redes sociais para demonstrar solidariedade. Este foi o segundo ataque em menos de 4 meses. Os danos só não foram maiores porque os criminosos tentaram, mas não conseguiram arrombar o portão principal. Com medo e temendo também pela segurança das pessoas que frequentam aqui o terreiro, o pai de santo já disse que vai tomar medidas para proteger o local sagrado. Agora eu vou aumentar o muro, reforçar o portão, botar um cachorro e ficar de olho atento, né? O terreiro de candomblé Axé Olodé Alaorum fica em Madureira. Ele existe desde 2000, mas até este ano nunca tinha sido alvo de violência. Pai Paulinho da Oxum, como é conhecido, herdou o local da mãe e manteve os rituais. Um detalhe triste da intolerância é que o pai de santo teve que colocar os restos do que sobrou do ataque do outro lado da rua. Segundo ele, por preconceito, a limpeza não é feita na calçada do terreiro. A gente não é bicho, não. A gente é ser humano e a gente é religioso, entendeu? As pessoas, às vezes, até passam no nosso portão, atravessa a calçada, entendeu? Às vezes, tem pessoas que limpam a rua, entendeu? E, às vezes, não quer limpar a nossa parte. O Ministério Público Federal acompanha o caso. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa lamenta a violência. Essa coisa cada vez mais se agrava, até que vai chegar, algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem momentos que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficar uma tragédia pior ainda. Para pai Paulinho de Oxum, vítima do ataque mais recente, falta reflexão e respeito ao direito de cada um. Não sabemos quem é que faz, o que está acontecendo, a intolerância está demais, entendeu? Mas é como eu sempre falo, podem quebrar tudo da gente, só não pode quebrar a fé. Exclusivo. O número de assaltos a templos religiosos no estado de São Paulo aumentou mais de 30% em janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram obtidos pelo jornalismo do SBT através da Lei de Acesso à Informação. Era pouco antes das 9 da noite. Fiéis acompanhavam o culto dentro de uma igreja evangélica na zona sul de São Paulo. De repente, 2 criminosos armados invadem o local. Eles roubam celulares e carteiras das vítimas. Nem o computador da igreja foi poupado. Roberto testemunhou tudo. Já chegaram gritando, anunciando, gritando o assalto e falaram, se não passar, a gente mata. Então, como a gente tem muito a perder e eles não, a gente deu o que tinha. Câmeras, alarmes, travas e grades nas portas. É o medo que faz com que igrejas como essa, que poderiam estar sempre abertas para a entrada e saída dos fiéis, estipulem hora para abrir e para fechar. E tanta proteção não é exagero. Só nos primeiros 4 meses deste ano foram registrados mais de 2.200 roubos e furtos em espaços religiosos. Um aumento de 32% quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. E as imagens impressionam. Câmeras de segurança de outra igreja evangélica, esta na zona leste da capital, mostram a ação de 2 criminosos também durante o culto. Os bandidos encapuzados rendem os fiéis armados com um facão e, um a um, levam os pertences de todos.
Em outro caso registrado pelas câmeras, ladrões levam a fiação da igreja. Este especialista em segurança acredita que poucos bandidos estejam por trás dessa onda de crimes e que se a polícia priorizar a investigação e a punição, acabará inibindo os assaltos. Por isso que é importante ter câmeras, mesmo nesse tipo de templo, porque elas vão registrar pessoas. As caras vão ser identificadas e isso vai criar facilidade para a polícia dar essa resposta. Você já acompanhou aqui no SBT Notícias o caso do ex-jogador Valdiran Moraes, do Vasco, que foi espancado até a morte em uma rua da zona norte de São Paulo em abril passado. O repórter Marcelo Bittencourt conversa com a gente ao vivo e traz novas informações. Marcelo, bom dia. Qual é a novidade do caso? Excelente dia para você também. Ana, os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, eles conseguiram prender o Iago Camargo na zona norte da capital paulista. Isso aconteceu na tarde dessa segunda-feira. O Iago é o quarto suspeito, quarto homem que acabou sendo preso, suspeito da morte aí do Valdiran, ex-jogador do Vasco. O crime aconteceu em abril, no dia 19 de abril. O ex-jogador, que já morava ali na rua, foi morto a pauladas. De acordo com a polícia, a suspeita é que ele foi assassinado por conta que teria aí violentado uma criança e os familiares fizeram aí justiça com as próprias mãos. No dia 19 foi o crime, 2 dias depois, 2 suspeitos foram presos, acabaram apontando outros 2. No dia 22, aliás, no dia 17, já do mês passado de maio, o terceiro suspeito acabou sendo preso, faltava fechar aí o ciclo, fechar o caso, e os policiais acabaram então localizando o Iago, escondido realmente próximo ali de onde ocorreu o crime. Ele foi cercado, preso e acabou confessando aí a morte aí do ex-jogador do Vasco. Portanto, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa conseguiu aí concluir esse caso que já vinha aí se estendendo há mais de um mês, Ana. Obrigada, Marcelo. Qualquer novidade é só chamar. E agora vamos falar do assunto do momento, Neymar. Um laudo médico obtido pela repórter Thaís Nunes mostra que a mulher que acusa o jogador de estupro estava com hematomas e arranhões nos glúteos 6 dias depois do encontro com o atacante em Paris. O documento foi entregue à polícia pela defesa da jovem. Em entrevista à TV Bandeirantes, o advogado responsável por defender Neymar no caso disse que o atleta vai se apresentar voluntariamente à polícia de São Paulo. A polícia acredita que apenas 2 pessoas eram os alvos dos atiradores da chacina de Guamá, que ocorreu no fim do mês passado em Belém. Nessa segunda-feira, um 9º suspeito foi indiciado. Durante uma entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Pará, o Alami Machado, disse que mesmo com o envio do inquérito à Justiça, a investigação continua. Até agora, 8 pessoas foram presas, entre elas 3 policiais militares da ativa e 1 da reserva. Um novo suspeito já foi identificado, mas está foragido. Ele teria ajudado a planejar a chacina. 9 pessoas foram indiciadas no inquérito, tá? Uma pessoa que é um cidadão comum do povo, que está qualificado por nós, porém, por questão de estratégia de sigilo da investigação, nós não iremos ainda revelar. O crime aconteceu no dia 19 de maio, um domingo. Este bar, no bairro do Guamá, estava cheio por causa de uma festa. Os bandidos chegaram atirando. 6 mulheres e 5 homens morreram. Um sobrevivente continua internado em estado grave e conta com proteção policial. Os investigadores acreditam que a quadrilha não planejou uma chacina. Os alvos eram um homem e uma mulher que estavam na festa. A hipótese é que após o bando chegar ao local, algo saiu do controle e levou a esse resultado. Então nós podemos afirmar que dos 9 indiciados, entre 3 e 4 pessoas de fato entraram no local e praticaram os crimes. Não se sabe de modo afirmativo qual a real motivação, porém é bem possível que era algum revide por alguma briga, ou facção ou por droga. Começou em Porto Alegre o julgamento de 3 dos 8 acusados de assassinar um traficante dentro de uma penitenciária de alta segurança do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu em maio de 2015.
Os 3 homens apontados como executores do crime são os primeiros a serem julgados. A principal prova é o vídeo do circuito de monitoramento da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, que registrou a morte de Cristiano Souza da Fonseca, conhecido como Terel. O Ministério Público acusou 9 homens, mas um dos réus morreu durante o processo. Nós temos organizadores do crime, facilitadores do crime. O mando do crime talvez possa ter vindo de fora da cadeia. A tese do MP é de que Terel teria sido morto em represália à morte do líder de uma facção rival, Alexandre Goulart Madeira, o Xande, 4 meses antes. Porém, a defesa diz que Terel ameaçou a família de um dos detentos que participaram do crime. Foi um acerto de contas entre o Terel e o Rudinei Henrique, porque o Terel ameaçou a família do Rudinei Henrique. Inclusive, a esposa do Rudinei Henrique vai estar aqui, a qual foi ameaçada a sair da casa, porque o Terel iria mandar colocar fogo na casa se a família continuasse. Defesa e acusação optaram por não chamar testemunhas. 6 mulheres e um homem compõem o conselho de sentença, que vai determinar se os réus são culpados. As próximas sessões do julgamento, quando os outros acusados serão ouvidos, estão previstas para os dias 4 de julho e 8 de agosto. E olha só, mesmo com multa, os maus tratos contra animais continuam. Na região metropolitana de Curitiba, um cãozinho ficou gravemente ferido depois que alguém lançou uma bomba perto dele. O cachorro, conhecido como lobisomem, pegou o explosivo com a boca. Esse cachorro foi cuidado pela dona Neuza desde filhote. Era assim, cachorro de rua, né? Daí ele veio parar aqui. E as crianças adotaram, gostaram dele e ficaram com ele ali. Só que não dava para amarrar ele, porque não tinha jeito. Um vizinho incomodado com toda a brincadeira que estava acontecendo por aqui junto com esse cachorro, resolveu soltar uma bomba. Que a gente não sabe se foi para tentar assustar ou se foi para tentar contra o cachorro. Isso ninguém confirma. O problema é que o cachorro foi para cima dessa bomba. Ele pegou e ela acabou explodindo na boca do animal. O cão tão querido acabou ficando assim, bastante machucado. Vizinhos entraram em contato com uma ONG de Curitiba, desesperados para que o cachorro fosse socorrido o quanto antes. Nós fomos até o local para averiguar se o cão ainda estava vivo e se tinha alguma coisa a ser feito. E o cão estava na frente da casa do agressor, caído, com muito sangue, com a boca completamente explodida. A mandíbula ele perdeu, ele tem fraturas na maxila e edema cerebral, ele está em coma, coágulo, ele está num estado muito grave. A Dani resgatou e fez a queixa na Delegacia do Meio Ambiente. Com o boletim de ocorrência na mão, ela espera que um homem que jogou a bomba seja responsabilizado criminalmente. E essa punição é prevista em lei. Uma vez responsabilizado, ele pode pegar até 1 ano de prisão, pelo fato de ter praticado crimes de maus tratos, além da multa imposta pelo Poder Judiciário, bem como da multa imposta pelo município de 4 Barras. O cão da dona Neuza não foi o primeiro no bairro Gralha Azul a ser uma vítima da violência contra animais. Maltrato. Queimam os animais, dão veneno, matam todos os animais com veneno. Gato joga ainda, mata e joga no quintal da gente pra gente enterrar ainda. Que coisa, hein? Uma promessa de ganhar muito dinheiro em pouco tempo virou caso de polícia no Espírito Santo. Em apenas 2 meses, cerca de 70 pessoas caíram num golpe de investimento milagroso. Agora, as vítimas contam com a justiça para tentar reverter o prejuízo. A promessa era de rendimentos de até 70%. A pessoa ela vem para o negócio não pela indicação, ela vem porque ela vai lucrar 70% em 7 dias. Entendeu? Então a empresa em si já é maravilhosa. Foi esta oferta de dinheiro fácil que fez este casal de noivos entrar no suposto negócio. Primeiro eles investiram juntos R$3.000. 7 dias depois, tiveram um retorno de cerca de 5 mil. Confiantes no processo, resolveram aplicar um valor de R$16 mil. Mas o valor não foi ressarcido, muito menos o rendimento. A gente deixou de comprar coisas para dentro de casa. Estávamos planejando fazer uma festa de casamento. Com esse golpe que a gente levou, eu fiquei com dívidas e não vou poder realizar esse sonho. Segundo o casal, a negociação era feita apenas em grupos de mensagens. Após ganharem a confiança dos participantes,
os administradores saíram do círculo de conversa. A gente procurava saber o que estava acontecendo, né? Eu até mandei uma mensagem, o que está acontecendo, né? Pelo amor de Deus. Eles não responderam. Só no Espírito Santo, cerca de... A expectativa é que este valor esteja disponível, o que será informado pelos bancos nos próximos dias. A ação que levou ao bloqueio das contas foi protocolada por este advogado. Para o profissional, há indícios claros de que a prática é criminosa. O brasileiro é um pouco desconfiado, então eles começavam depositando 500, 100, 1.000, e a partir do momento que percebiam que de fato esse dinheiro voltava, eles eram incentivados a depositar mais. Tem casos de pessoas que perdeu 34 mil, 30 mil, 10 mil. O advogado também faz um alerta sobre a importância de se confirmar todas as informações jurídicas da empresa antes de qualquer negociação financeira. Não só informações com pessoas que já estão investindo, mas com profissionais, um contador, um advogado, procurar de fato informações para saber se aquilo é legal, se esse investimento é legal. Porque não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro. Ainda no Espírito Santo, depois de brigar com a namorada, um homem atacou com uma faca pessoas que estavam numa feira. Ele acabou detido por uma mulher. O homem na foto está amarrado com as mãos para trás. Ele é Gleiston de Souza Loyola, de 34 anos, morador de rua. Com esta faca, Gleiston agrediu e ameaçou pessoas enquanto acontecia uma feira na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Tudo começou por volta de 1h da tarde, aqui neste local onde acontece uma tradicional feira todos os domingos. Gleiston discutiu com a namorada, tirou uma faca da cintura e a acertou no ombro. Um morador de rua que passava por aqui e viu toda a cena tentou intervir, mas foi ameaçado. Neste momento, um policial à paisana que também estava na feira tentou desarmar Gleiston sem sucesso. A confusão toda só terminou quando uma senhora conseguiu tirar a faca dele. Como não queria nada, fui em cima dele, peguei a faca e tirei a faca dele. Dona Jonilda ficou tão indignada com a cena que, segundo ela, não pensou duas vezes. Eu não pensei nada. E de tanto ódio que eu fiquei dele ter esfaqueado uma colega minha, aí eu peguei a faca, tirei a faca. Então, medo nenhum? Nenhum. Na delegacia, ele chegou a dar um nome falso, mas os policiais descobriram o verdadeiro e que o morador de rua tem uma ficha criminal extensa, com várias passagens pela justiça por crimes como agressão e assalto, além de estar com um mandado de prisão em aberto por extorsão. Gleiston foi autuado por ameaça e falsa identidade. E vamos às notícias internacionais. No segundo dia em Londres, nesta terça-feira, Donald Trump será recebido pela primeira-ministra Theresa May, que renunciou e deixará o cargo em breve. O primeiro dia foi agitado com um protesto nas ruas e um banquete oferecido pela rainha Elizabeth II. Sérgio Uti. Um brasileiro foi indiciado por matar a ex-namorada a facadas nos Estados Unidos. A vítima também é brasileira. Antônio Lucas, de 40 anos, recebeu a acusação em um tribunal de Worcester, em Massachusetts, nesta segunda-feira. Ele confessou à polícia que assassinou Cleucilene Alves da Silva, de 41 anos, com uma faca de cozinha durante uma discussão. O crime, que aconteceu na última sexta-feira, foi registrado como violência doméstica. Cleucilene era de Açucena, em Minas Gerais, e trabalhava nos Estados Unidos há 14 anos como empregada doméstica. Ela tinha 2 filhos. Um deles morava com ela e reconheceu o corpo. Familiares e amigos organizaram uma vaquinha na internet para conseguir pagar o traslado do corpo para o Brasil. Antônio Lucas deve continuar preso sem direito à fiança. E olha só, um ex-funcionário do governo japonês matou o filho a facadas por medo de que o rapaz cometesse um atentado. O ex-vice-ministro aposentado foi preso e indiciado pelo crime. Ele matou o filho, de 44 anos, em casa. Ele disse à polícia que o rapaz era recluso e que não tinha amigos. Segundo ele, um comportamento parecido com o descrito pela imprensa do homem que cometeu suicídio depois de matar 2 pessoas em Kawasaki na semana passada.
De volta às notícias aqui do Brasil, a Justiça de São Paulo condenou os pais acusados de espancar e matar a filha de 5 anos em março do ano passado. Somadas as penas, chegam a quase 60 anos de prisão. Os réus chegaram escoltados ao Fórum de Itapetininga às 10 horas da manhã desta segunda-feira. A primeira testemunha ouvida foi a assistente social do hospital para onde a menina foi levada com sinais de espancamento. Depois de 10 horas de julgamento, o veredito. Débora Rolim foi condenada a 23 anos e 11 meses em regime fechado. Já a pena de Felipe Alves foi de 34 anos e 7 meses também em regime fechado. Os dois vão responder por homicídio doloso por motivo fútil, cárcere privado, tortura e alteração do local do crime. Emanuele Ágata, de 5 anos, morreu no dia 3 de março de 2018. Os pais disseram que a criança teria caído da cama, mas um laudo do Instituto Médico Legal apontou que a menina foi agredida durante um mês pelo casal e morreu em decorrência de traumatismo craniano e hemorragia cerebral. E olha só, cerca de 100 pinguins foram encontrados mortos no litoral gaúcho. Segundo pesquisadores, as mortes podem ter acontecido durante a migração que os animais fazem nesta época do ano da Patagônia em direção ao litoral brasileiro, buscando comida e temperaturas mais amenas. Outros 7 pinguins da espécie Magalhães sobreviveram e estão em tratamento no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande. Eles foram encontrados debilitados na Praia do Cassino e no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, na cidade de Tavares. A expectativa é que em um mês os animais sejam devolvidos ao mar. O satélite mostra nuvens carregadas sobre o sudeste. A frente fria começa a se afastar em direção ao oceano, mas chove ainda em áreas da faixa leste, desde Santa Catarina até o Espírito Santo. Aliás, tem risco de descargas elétricas no litoral norte paulista, zona da Mata Mineira, estado do Rio de Janeiro e também no estado capixaba. O sol aparece nas áreas mais claras do mapa. No entanto, apesar do predomínio do sol, a temperatura continua caindo devido ao avanço de uma massa de ar frio. Tem até risco para geada em áreas da Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, o tempo firme predomina, máxima de 19 graus. Rio de Janeiro chove a qualquer momento, máxima de 24. Em Rio Branco, o sol predomina entre poucas nuvens e faz até 31 graus à tarde. Na capital paulista, o céu fica nublado com condição de chuva. A máxima será de 17 graus. E começam nesta terça-feira as inscrições para o SISU, que seleciona alunos do Enem para estudar em universidades públicas. Serão oferecidas 59 mil vagas no segundo semestre deste ano. É o maior número para o período desde a criação do programa. E foi enterrado nesta segunda-feira o corpo da estudante encontrada morta em um rio na Baixada Fluminense. Ela ficou desaparecida por 5 dias. A família de Marcela disse... A polícia de Goiás começou a usar novos aparelhos de bafômetro durante as abordagens. Com a mudança, agora os motoristas não têm contato direto com o equipamento. Veja na reportagem. A Polícia Rodoviária Federal de Goiás está utilizando um novo bafômetro que torna mais rápida a identificação do motorista embriagado. Em menos de 10 segundos, sai o resultado sobre a ingestão de bebida alcoólica e com um volume de sopro bem menor. Com esse equipamento mais moderno que a polícia adquiriu recentemente, os 2 aparelhos foram comungados para um só. Então eu passo em um único aparelho a fazer o teste tanto na modalidade ativa quanto na modalidade passiva. Este motorista de caminhão foi submetido ao teste com o novo bafômetro e foi aprovado. A maioria do que acontece hoje, infelizmente, é o próprio ser humano que busca a irresponsabilidade para cima de si próprio e faz acontecer. Agora não é necessário o uso de bocais. O motorista não encosta no aparelho. Isso ajuda a diminuir custos. Além de Goiás, ele é usado também na Bahia e no Distrito Federal. Bom, aqui em uma simulação, fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, sou um motorista em atitude suspeita. O senhor vai fazer agora o teste do bafômetro comigo, nesse aparelho aqui, passivo. Vamos lá. Vamos ver. Coletando a amostragem. Só soprando. Isso. Vamos ver o resultado. Qual é o resultado? Foi aprovado. Não foi identificada a ingestão de bebida alcoólica. Eu poderia estar dirigindo tranquilamente.
No último final de semana, 44 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas rodovias federais que cortam Goiás. Esse foi um deles. A lei diz que o motorista pode buscar a carteira um dia após o flagrante, mas é submetido novamente ao teste do bafômetro e só leva a CNH se for aprovado. E adivinha o que aconteceu? Ele foi buscar a carteira bêbado, com teste acusando 0,48 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Vai ter que pagar uma multa de quase R$3.000. Só não foi preso porque não veio dirigindo. Estava com um amigo que foi aprovado no teste do bafômetro. E você vai ver a seguir: preso suspeito de agredir esposa e a filha de 9 anos com marretadas no litoral paulista. Emergência do Hospital Federal do Andaraí, um dos maiores do Rio, é interditada por irregularidades. E caso de vaca louca faz Brasil suspender exportação de carne bovina para a China. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Estamos de volta, agora são 4h29, horário de Brasília. O Conselho Regional de Medicina do Rio interditou o setor de emergência do Hospital Federal do Andaraí, um dos maiores do estado, por irregularidades no atendimento aos pacientes. As fotos da emergência do hospital são o retrato da saúde no Rio de Janeiro. Superlotação, leitos improvisados no corredor e poucos profissionais para muitos pacientes. Quem chega em busca de socorro não consegue ser atendido. Já tem 8 dias que ele está passando mal e levo na emergência e mandaram voltar 2 vezes que a emergência não funciona. Não tem médico, manda procurar outro hospital. 50 mil consultas são realizadas por ano no Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio, com 7 mil internações por mês. Mas, diante de tantas irregularidades, o Conselho Regional de Medicina do Rio decidiu fechar a emergência do hospital nesta segunda-feira. A interdição suspende o trabalho médico na unidade e proíbe a admissão de novos pacientes. Apenas casos de extrema urgência serão atendidos. A diretoria do hospital foi orientada a pedir a transferência de alguns doentes. O que mais preocupa é a quantidade de pacientes considerados graves e crônicos que permanecem na emergência por um longo tempo. Eles deverão ser avaliados para a possibilidade de tratamento na unidade ou não. Além disso, faltam insumos básicos para o atendimento. Quando se visita uma unidade sucessivamente e a unidade falha em atender aos mínimos requisitos de assistência, é obrigação do Conselho interditar eticamente. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o fechamento da emergência do Andaraí deixa a população da região completamente desamparada. Tentam fechar mais um local que atende toda uma região e adjacência, né? Então, que vem causar prejuízo aos pacientes, aos usuários e aos próprios funcionários. Foi o que aconteceu com Flávia. Ela não conseguiu o atendimento para o filho e decidiu voltar. Um idoso de 61 anos foi agredido por seguranças de um hospital em Brasília. A confusão foi gravada por pacientes. O idoso tenta dar um chute no vigilante que reage com um soco. Um outro segurança tenta detê-lo durante a agressão. Em seguida, um rapaz questiona a atitude da dupla e é empurrado. Na delegacia, a vítima afirmou que tentou chutar o funcionário porque havia sido agredida. A direção do Hospital Regional de Taguatinga pediu o afastamento dos guardas envolvidos na briga. E foi preso um encanador suspeito de agredir a esposa e a filha de 9 anos com marretadas no litoral paulista. As agressões aconteceram na casa da família. José Diógenes de Andrade, de 47 anos, teria ficado com ciúmes de uma publicação feita pela ex-companheira em uma rede social. A mulher e a criança estão internadas em estado grave. Homens armados invadiram uma loja de conveniência com uma caminhonete no interior do Rio Grande do Sul. Veja que a quadrilha usa o veículo para destruir a entrada do estabelecimento, que fica em um posto de gasolina na cidade de Chuí. Ao menos 4 homens descem da caminhonete. Eles tentam roubar o cofre, sem sucesso. Depois decidem ir embora, levando apenas as bebidas. A polícia ainda não conseguiu identificar os assaltantes. O valor do prejuízo não foi informado.
No último dia antes de perder a validade, os senadores aprovaram a medida provisória que prevê o combate a fraudes no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A medida pode gerar uma economia de até 100 bilhões de reais em 10 anos. Está aprovado o projeto de lei Com 55 votos favoráveis, a medida provisória aprovada pelo Congresso permite ao governo fazer um pente fino em benefícios pagos pelo INSS. O texto da medida provisória prevê que os médicos peritos receberão adicional por processo analisado além do horário de trabalho. O auxílio reclusão só vai ser pago para dependentes de presos em regime fechado. Será exigido o cadastro de trabalhadores rurais pelo governo e não mais pelos sindicatos, como é feito hoje. O INSS vai ter acesso a dados da Receita, do SUS e do FGTS para conceder e revisar benefícios. Durante a tarde, o secretário da Previdência procurou a base aliada e costurou um acordo com senadores da oposição para garantir que a medida fosse votada. Para o saneamento básico no país. As vendas de veículos novos ganham ritmo no país. No acumulado de janeiro a maio, foram comercializadas mais de 1.600.000 unidades, o que representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O Brasil suspendeu a exportação de carne bovina para a China, nosso maior comprador, depois da confirmação de um caso de vaca louca. O repórter Galton Sé tem as informações. O caso foi registrado no Mato Grosso e o animal abatido. Segundo informações do Ministério da Agricultura, não houve contaminação alimentar e, portanto, não há riscos para a população brasileira. A exportação de carne bovina para a China só foi suspensa porque atende a um acordo sanitário entre os dois países. Segundo o Ministério da Agricultura, essa é apenas uma suspensão temporária e protocolar e que todas as informações necessárias já foram enviadas ao governo chinês. Só nos 4 primeiros meses deste ano, o Brasil exportou mais de 95 mil toneladas de carne bovina para a China. E isso representa mais de 442 milhões de dólares de faturamento. Galton Sé de Brasília, para o SBT Notícias. Equipes de resgate que procuram 8 alpinistas desaparecidos no Himalaia há uma semana localizaram 5 corpos que podem ser de integrantes do grupo. Os corpos foram encontrados perto de onde os alpinistas desapareceram. São 4 britânicos, 2 americanos, um australiano e um guia indiano. Eles tentavam chegar a um dos picos mais altos da cordilheira do Himalaia, na Índia, perto do Nanda Devi East. A suspeita é de que eles tenham sido surpreendidos por uma avalanche. 2 meninas brasileiras de 3 e 7 anos morreram durante um passeio perto da barragem de El Ieso, no Chile. As famílias são de São Luís, no Maranhão. Foi na Cordilheira dos Andes, região metropolitana de Santiago. Segundo informações da imprensa chilena, as crianças entraram numa área proibida e foram atingidas por um deslizamento de pedras. Elas estavam com a família num grupo de cerca de 20 turistas. O Itamaraty informou que acompanha o caso de perto e que ao longo desta terça-feira dará mais detalhes. No Sudão, pelo menos 30 pessoas morreram durante protestos contra a junta militar que assumiu o poder do país africano. Os ativistas acusam as forças de segurança de atacarem um grupo que estava acampado em frente ao quartel-general da capital Khartoum. O número de feridos passa de 200. Os manifestantes querem que o chamado Conselho Militar de Transição convoque eleições para que um civil assuma o governo. E receberam alta nesta segunda-feira as gêmeas siamesas separadas por uma cirurgia em Brasília. Foram 36 dias de internação. Mel e Liz ficaram unidas pela cabeça durante 10 meses. No final de abril, as meninas passaram por uma cirurgia de alta complexidade que durou cerca de 20 horas. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi o 3º procedimento do tipo realizado no Brasil. As gêmeas completaram 1 ano de idade neste final de semana. Eu já tinha me preparado para esse momento. Elas todo dia me surpreendem. Elas são a razão. Foi enterrado no interior de São Paulo o corpo de Thales Volpe Fernandes, o MC Reaça. Ele se matou depois de espancar uma mulher grávida que está internada.
7 das principais vacinas para bebês estão com cobertura abaixo da meta. O que revela um balanço feito pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A vacinação contra a gripe também não atingiu a meta e foi ampliada nesta segunda-feira para toda a população. Mesmo fora do grupo de risco, Silvia decidiu tomar a vacina contra a gripe. Tem que cuidar da saúde, tem que prevenir pelo menos, né? Que é o melhor caminho. Isabela, de 12 anos, sabe o quanto é importante. Essa oportunidade que eles estão dando de graça é bem bom para todo mundo. O Ministério da Saúde orientou os estados e municípios a estenderem a vacinação contra a gripe para todos os brasileiros. As doses aplicadas são as que sobraram do grupo prioritário. Quase 80% deste público foi imunizado até a sexta-feira, 10% a menos que a meta. O que preocupa é que, ano após ano, essa cobertura tem diminuído. Isso preocupa bastante. Por que as pessoas não estão se vacinando quando a vacina é de graça e protege? Em São Paulo, até a quinta-feira, quase 70% dos moradores prioritários foram vacinados. Agora, a cobertura foi aberta a todos. Não tem expectativa de recebermos novas doses. Então, a vacinação ela vai continuar enquanto tivermos estoques nas nossas unidades e na nossa regional. Em Goiás, mais de 1.600.000 pessoas foram vacinadas na primeira fase da campanha. Na capital Goiânia, muita gente acordou cedo nesta segunda-feira para tomar a vacina. No Rio Grande do Sul, 74% dos grupos prioritários foram vacinados até agora. A semana começou com fila neste posto, em Porto Alegre. Enfrentar uma filinha não vai fazer uma diferença, né? E para a saúde tem que enfrentar, né? Pela primeira vez, José Carlos decidiu tomar a vacina contra a gripe. Ficar doente? Nem pensar. Eu gosto de me cuidar e eu gripo sempre. Sempre estou gripando. Então vou arriscar, vou tomar para ver se para um pouco. É isso aí. A polícia fechou em Vargem Grande Paulista uma refinaria que adulterava combustível e distribuía o produto na Grande São Paulo. No local havia 8 tanques para armazenamento. Quando os policiais chegaram, 4 caminhões estavam sendo carregados com combustível adulterado que iriam abastecer postos da Grande São Paulo. 3 pessoas que faziam o trabalho foram presas. A polícia estima que os 8 tanques têm armazenados 1 milhão de litros de produtos, entre gasolina, etanol e nafta, uma substância química usada na mistura. Eles põem mais álcool na gasolina do que a norma determina. E no álcool eles colocam água. Então essa é a mistura que traz prejuízo ao automóvel, a qualquer veículo que faça uso dessa mistura. O esquema funcionava assim. Caminhões com combustível original chegavam dia e noite e eram descarregados nesses primeiros tanques. Daqui, o produto ia para esta outra parte, chamada batedeira, onde a mistura acontecia. O combustível batizado recebia um corante para ficar semelhante ao original. O espaço também não atendia nenhuma norma de segurança. Fios de alta tensão ficam expostos, extintores vencidos e sem proteção, além de não ter licença para operar. O local vai ser fechado e todo o combustível descartado. A polícia ainda não prendeu o dono da refinaria e nem os principais responsáveis pela operação. O outro passo que a investigação vai dar agora é identificar os postos que vendiam o combustível adulterado. É um crime contra a ordem econômica, eles vão ficar presos, os 3, e as investigações prosseguem no sentido de a gente também apurar uma eventual lavagem de dinheiro e outros crimes. No Rio de Janeiro, uma operação da polícia prendeu um dos suspeitos de participação no roubo de combustíveis que terminou com a morte de uma menina de 9 anos. O desabafo do pai, avô, ainda é a dor de um vazio irreparável. A perda da filha Ana Cristina Pacheco, que tinha 9 anos. Eu não queria perder minha filha, perdi. Eu queria ela desde pequeno. Policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados da cidade da polícia prenderam mais um acusado. Com ele foram apreendidos uma moto, peça de motor, 2 geradores de energia, furadeiras, motosserra, pás e ferramentas para escavação. Além do avô de Ana Cristina, a mãe da menina também foi chamada à delegacia. Eu fui obstado de ter acesso à minha cliente, inclusive eu não sei o que está sendo feito lá dentro da delegacia,
e inclusive ela corre até risco de vida em relação a esse depoimento. Depois de ter passado um momento super difícil da vida dela, de ter perdido uma criança de 9 anos que ela amava muito. A ação de hoje teve o objetivo de cumprir 9 mandados de busca e apreensão. A polícia trouxe a família da menina morta aqui para a cidade da polícia, no sentido que os parentes ajudassem no reconhecimento dos suspeitos no caso. Estamos abandonados lá. Ele não toma providência, ele não bota segurança. Moradores de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, estão assustados com a escalada da violência na cidade. Na última semana, 3 pessoas foram baleadas durante assaltos. 2 bandidos entraram em um restaurante e renderam os funcionários. Os donos da pizzaria reagiram e acabaram brigando com um dos bandidos, que primeiro deu coronhadas na mulher. A luta seguiu até que os assaltantes dispararam contra as vítimas. A mulher teve ferimentos no braço e o marido foi atingido nas costas. Os 2 passam bem. Em outro assalto a comércio, onde também houve reação das vítimas, uma funcionária foi baleada no peito, mas sobreviveu. A gente sente amedrontada, né? Porque é tanta coisa que acontece, né? Os primeiros dados divulgados sobre a segurança no município em 2019 já apontavam para um aumento na criminalidade. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de roubos na cidade teve um aumento de mais de 7% entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2018, foram 93 ocorrências deste tipo de crime. Já em 2019, este número subiu para 100. A gente orienta que as pessoas não reajam, né, a nenhuma ação dessas em que o indivíduo, especialmente naquelas em que o criminoso está armado, que foi exatamente o que ocorreu, né, em 2 desses crimes. A gente sempre deixa essa orientação para que o prejuízo seja apenas patrimonial. A saúde mental de quem precisa cuidar do outro vai mal. É o que revela uma pesquisa do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. O estudo apontou que mais da metade dos enfermeiros no estado já apresentaram algum tipo de doença mental ou psicológica. As mãos que hoje fazem bordados já cuidaram de muitos pacientes. A dona Sônia foi enfermeira quase a vida toda, uma profissão que ela ama, mas que com o tempo deixou muitas sequelas. Todo dia a cabeça doía, até que um dia eu passei no médico, a dor de cabeça não passava, ele falou, vamos fazer um exame de imagem. Fez exame de imagem, aí ele falou que estava me dando um AVC hemorrágico. Passado 3 anos do AVC, me deu um aneurisma. Uma pesquisa do Conselho Regional de Enfermagem mostrou que mais da metade dos enfermeiros das regiões Oeste e Noroeste Paulista já apresentaram algum tipo de doença mental. E isso se deve a vários fatores, como salários baixos que obrigam o profissional a ter mais de um emprego, as condições muitas vezes precárias de trabalho e a própria pressão da atividade. O levantamento foi feito em todo o estado. Dos que têm adoecimento mental, 83,2% tiveram ansiedade e 51% depressão. Além disso, 34,6% já pensaram até mesmo em se ferir. Para a conselheira do Corém, a situação só pode mudar se os enfermeiros tiverem mais incentivos para trabalhar, principalmente na saúde pública. O Conselho vem aí buscando, intensificando a fiscalização nas instituições hospitalares de saúde, né? Trazendo também essa questão do cálculo do dimensionamento dos profissionais para trabalharem de uma forma mais adequada. O estudo feito de forma inédita pelo Conselho mostrou ainda que cerca de 92% dos enfermeiros que apresentam doença mental e exercem a função na região têm dupla jornada de trabalho. Todos os profissionais de saúde têm que passar por uma psicóloga, ter uma conversa, uma entrevista, conversar sobre os problemas do dia a dia, porque não é brincadeira. Uma adolescente sofreu cortes pelo corpo e quase teve a orelha arrancada durante um ataque com um pedaço de vidro em Guarapari, no Espírito Santo. A vítima estava acompanhada da mãe quando foi atacada pelo próprio tio durante um surto psicótico. Segundo a família, ele sofre de esquizofrenia e usou uma garrafa de vidro para ferir a garota. Os cortes chegaram a atingir 2 veias do pescoço da menina, que foi socorrida a um hospital e passou por atendimento. Ela não corre risco de morrer. O agressor fugiu após o ataque.
Agora vamos conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que está circulando pelas ruas da capital paulista e tem as informações sobre o tempo e o trânsito na cidade. Fernanda, bom dia. Muito frio por aí. Há expectativa de chuva para hoje? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu tive que mudar o meu look do dia porque realmente o frio pegou aqui em São Paulo. Coloquei essa minha capa aqui de chuva também. Ana, a garoa acabou de parar aqui na zona oeste da cidade. A gente saiu então para fazer essa entrada ao vivo porque garoou durante toda a madrugada e essa é a previsão mesmo para essa manhã de terça-feira. Deve garoar essa chuvinha fraca ao longo de toda a manhã. Depois o sol deve ficar entre nuvens no período da tarde. E há previsão de mais chuva, uma garoa também fina à noite. Agora os termômetros aqui na Zona Oeste marcam 14 graus, mas a sensação térmica é de mais frio, gente. Porque tem um ventinho muito gelado, daquele ventinho que pega no rosto e dói, sabe, Ana? Mínima hoje de 13 graus, máxima de 17 graus. Amanhã já não tem mais previsão dessa chuvinha fraca. Quarta, quinta e sexta, a chuva deve parar aqui na capital, deve ter aberturas de sol e as temperaturas vão ficar entre os 11 e os 20 graus. Agora a gente acompanha também a movimentação aqui na Marginal Tietê. A gente está na pista local, sentido Ayrton Senna, logo depois ali na frente a Ponte Cruzeiro do Sul. Tudo muito tranquilo por aqui, Ana, uma movimentação intensa de caminhões, mas para o motorista então fica apenas uma atenção redobrada, já que as pistas estão molhadas e ainda tem previsão de mais chuva nesse comecinho dessa terça-feira. Ana, volto com você. Obrigada, Fernanda. O milionário empresário do Bahrein, que se comoveu com a história de um menino peruano flagrado estudando na rua porque não tinha luz em casa, voltou à cidade onde a criança mora. Foi para iniciar a construção da casa que ele doou. Yacub Mombará viajou até Mochi, no norte do Peru, para conhecer Victor Ângulo, de 12 anos, e prometeu construir uma casa nova para a família. Em março, câmeras de vigilância flagraram Victor estudando na rua à noite com apenas um poste de iluminação, já que a casa em que ele mora não tem eletricidade. O vídeo foi postado nas redes sociais, viralizou na internet e chamou a atenção do empresário no outro lado do mundo. Em Mochi, ele recebeu do prefeito as chaves da cidade como um gesto de agradecimento pela generosidade. O milionário, que também doou 15 computadores para uma escola local, prometeu levar Victor e a mãe para visitar o Bahrein, ainda neste ano, e disse que o garoto é uma inspiração para todas as crianças do mundo. Na Argentina, milhares de pessoas voltaram às ruas nesta segunda-feira para protestar contra a violência às mulheres. Exigindo proteção... Um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Largo do Senhor do Bonfim, está no centro de uma polêmica. É que representantes do candomblé dizem estar sendo ameaçados de expulsão pelo padre da Igreja Católica que fica no local. O caso foi parar no Ministério Público baiano. Há mais de 20 anos, levando axé a quem chega no Largo do Senhor do Bonfim, mãe Janete de Oiá diz que hoje se sente humilhada. A gente já tem aqui quase 25 anos fazendo esse axé aqui, entendeu? E não tinha esse problema. Este babalorixá afirma ter sido expulso do Largo junto com o povo de Santo. Eu, como sacerdote, eu, como cidadão, estou muito decepcionado que se prega tanto sincretismo religioso e depois não pratica. O que é isso? A Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia encaminhou 2 ofícios ao Ministério Público pedindo providências sobre as supostas ameaças de expulsão. Nós estamos aguardando um novo contato da promotoria, confirmando a data e horário para a gente poder ter definição, dessas coisas e poder praticar os nossos atos religiosos, nosso atendimento espiritual de forma livre, como preconiza a nossa Constituição Federal, que garante a liberdade de culto. 9 terreiros atuam no entorno da Basílica do Senhor do Bonfim. Em março, as partes envolvidas foram ouvidas pelo Ministério Público, mas ainda não há definição sobre o caso. Entre os visitantes da igreja, há quem defenda a permanência do povo de Santo. É o estilo da Bahia, né? A cultura dos baianos e a cultura que veio da África.
O SBT procurou o reitor da Basílica do Bonfim, o padre Edson Menezes, que por meio da assessoria disse que por enquanto ele não vai comentar o caso. Um posicionamento oficial da Igreja Católica só vai ser divulgado após uma reunião com representantes da devoção do Senhor do Bonfim. Já a Secretaria Municipal da Ordem Pública de Salvador disse que não pode interferir na questão. Eu agradeço a sua companhia. Agora você fica com Cássio Zeyman, que traz os seguintes destaques. Caso Neymar.